é uma alegria poder estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar a palavra com vocês. Eu sei que o que Deus, né, tem colocado no meu coração hoje, é isso que eu quero também compartilhar, e eu sei que será bênção para todos nós aqui nessa manhã. E o texto que me veio, né, à mente para compartilhar com os irmãos, está lá em Lucas, no capítulo 17, que é sobre os 10 leprosos, né, sobre os leprosos. A Bíblia, né, você pode abrir aí na sua Bíblia, no capítulo 17, versículo 11. E aí ele diz assim, ó, aconteceu que indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro e pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhe disse, ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não foram 10 os purificados e os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa história, geralmente, a gente é vista na perspectiva, né, da gratidão. Hoje eu quero trabalhar também na perspectiva da gratidão, mas numa outra perspectiva com os irmãos. Se a gente for ver, a lepra, ela era realmente, assim, cruel, né? A lepra, ela era algo que não tinha cura naquele momento, ela não tinha cura. E então, as pessoas tinham que ficar, o quê? Confinadas. Eles tinham até os povoados, a vila dos leprosos, eles ficavam confinados ali, né? E então eles se separavam da sua família, se separavam dos seus filhos ou dos seus pais, eles teriam que ficar naquele lugar separados. E uma coisa incrível, porque eles ficavam para sempre ali, não tinha cura, então não tinha perspectiva de cura, de poder se restaurar. E hoje a gente vê, né, eu lembro que quando eu era criança, eu queria pegar catapora, porque quando você tinha catapora, você não podia ir para a escola, então você tinha que ficar isolado da escola, isolado das pessoas e tal, então eu queria pegar catapora porque eu queria faltar da escola, era lícito, né, então não ir na escola porque estava com catapora, então eu queria pegar catapora. Hoje em dia a gente sabe, né, outra doença que nos isola é o Covid também, né, esse vírus nos isola por um tempo, então também a gente fica isolado, mas são alguns dias, né, quando a pessoa pega e não é aquela coisa tão forte, então ele fica isolado por alguns dias e depois volta novamente no convívio. Mas a lepra não, a lepra realmente ela tirava a pessoa do convívio para sempre, até morrer. E aí isso era uma tristeza muito grande, porque eles tinham que ficar isolados. E aí eu fico pensando, esses leprosos, eles deveriam tentar de tudo que falavam para eles, faz um banho de erva, faz uma infusão de ervas, toma mais sol, ou não toma sol, ou toma esse chá, toma esse remédio. Eu acho que eles tentavam de tudo, mas não conseguiam sucesso, né? Então, a gente vê ali que muitas vezes deveriam passar pela cabeça deles, né? Nunca mais vou ficar perto, nunca mais vou abraçar meus familiares, nunca mais vou estar junto com eles. E eles falam, já tentamos de tudo. E aí eu penso assim, trazendo para a nossa vida, muitas vezes nós também já tentamos de tudo em algumas áreas das nossas vidas. Eu acredito que você talvez possa estar pensando assim, puxa, já tentei de tudo para o meu filho rebelde, minha filha rebelde, não volta para os caminhos do Senhor, tenho tentado de tudo e não consigo ver eles voltando para o caminho do Senhor, parece que não tem solução. Aí talvez você olha para o seu casamento, você fala assim, nossa, esse casamento aqui eu vou ter que só sobreviver com ele, mas não tem perspectiva de mudança, vai continuar assim, como se fosse uma rotina, não tem mais aquele amor do começo. Então, ou é um casamento difícil, talvez você fala assim, não tenho mais perspectiva de mudança para o meu casamento. Quem sabe é uma doença de alguém, de algum familiar, que já está tentando de tudo também e não acha solução para o seu problema.
Ou quem sabe você é uma pessoa assim, acordo, tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo mal, tô muito descontrole emocional, não consigo controlar minhas emoções, e isso tem me gerado muita tristeza, muita frustração, e eu não consigo equilibrar minhas emoções, eu acordo muito ansioso num dia, no outro dia eu acordo mais tranquilo, mas são vários dias que eu acordo deprimido e outros dias não. Então, quem sou eu realmente, né? E aí você deve estar se perguntando assim, e aí o que que os leprosos aqui, esses 10 homens, nos ensinam? O que que eles nos ensinam? Aí eles nos ensinam o que olhe lá no texto, eu vou pedir agora para o presbítero Gessé projetar. A lição que eles nos trazem, eles dizem assim, ó, que você, pode passar, que você recorra a quem pode dar a solução para a sua situação. É isso que eles nos ensinam, porque eles já tinham tentado de tudo, né? De tudo, né? Eu penso que eles tinham tentado de tudo. E aí a gente vê lá no versículo 12, fala: 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles saíram ao encontro de Jesus, eles gritaram por Jesus, né? Mesmo eles isolados ali, eles foram atrás daquele que tinha a capacidade de dar a solução para o problema deles. Então, o primeiro passo que nós, quando nós passamos por qualquer situação na nossa vida, de incerteza, de medo, de dúvida, de não saber o que fazer, de decisões que às vezes a gente precisa tomar, o primeiro passo é recorrer a quem pode dar a solução para o nosso problema. E é Jesus, porque ele sabe aquilo que enfrentamos, aquilo que estamos passando, e ele sabe qual é o passo a passo para a gente chegar numa situação, né? E essa esperança mesmo, ela está em Jesus. Então nós devemos recorrer a Ele, que Ele sim tem a solução para o nosso problema. A Bíblia, daí, talvez você fale assim, mas daí eu não preciso então procurar médico? Não, não é isso. Se eu estou doente, eu não preciso. Não, primeiro passo eu devo procurar o Senhor, porque Ele vai me mostrar então aonde procurar, qual médico procurar, qual a solução, ele vai abrir, ele vai dar recursos, ele vai dar pessoas, vai mostrar pessoas para nos instruir naquilo que nós precisamos, nós vamos estar mais atentos, com o ouvido mais sensível, com o olhar mais atento para entender o caminho que o Senhor tem para nós. E a Bíblia fala, né, que o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Né? A outra versão fala, o Senhor revela os seus segredos para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Então, o Senhor tem coisas tremendas para revelar para nós. Né? No seu matrimônio, ele tem coisas tremendas para revelar. Ele não planejou que nós nos casássemos para viver numa vida de tristeza, de uma vida somente de suportar um ao outro. Não, Deus não criou o casamento para isso. Deus criou o casamento para que nós fôssemos unidos, uma só carne, e que o casamento representasse a união dele com a igreja. É uma união linda, é uma união que leva bênção para outras famílias. Então, é para isso que Deus criou. Então, quando eu busco no Senhor a solução, Ele vai nos dar o caminho certo, a estratégia certa, Ele vai abrir o nosso coração, Ele vai alinhar o nosso coração, e a gente vai estar mais disposto para ouvir. E para isso, você precisa separar tempo para o Senhor todos os dias. Todos os dias você separa o tempo para o Senhor. Aquele tempo, talvez a gente fale assim, mas eu oro, né? Eu busco o Senhor. Mas seja mais intencional ainda. Separe aquele tempo para buscar só de estar perto com o Senhor. Só de estar junto, de se relacionar com o Senhor e sentir a presença dEle. E ali Ele vai estar liberando os conselhos dEle para o seu coração. Né? A palavra de Deus é o conselho dEle para nós. Então, se dedique no estudo da palavra. É ali que nós vamos estar como esses leprosos, né? Tem compaixão. Eu não preciso buscar em outro lugar, se não for primeiro na fonte. É o Senhor que sabe como nós vivemos, como nós devemos interagir, como nós devemos funcionar. Então, busque direto a Ele. E é isso que a gente vê. Mas aí você fala assim, bom, quando você começar a buscar a solução no Senhor, pode ter certeza que quando você começar assim a se empenhar mesmo de falar, não quero mais viver essa vida, eu quero dar um basta, porque eu sei que o Senhor não planejou isso para mim,
Eu sei que o Senhor planejou, sou filho, o Senhor planejou uma vida abundante. Teremos problemas aqui nessa terra? Temos. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter problemas quando nós buscarmos o Senhor, mas nós vamos ter, nós vamos saber como lidar com esse problema, como não ficar totalmente desamparado, sentir-se desamparado, sentir deprimido, sentir acabado com aquele problema. Não, nós vamos ter o amparo, nós temos o escape que é o nosso Senhor. Nós sabemos que estamos refugiados nele, então isso nos fortalece, isso faz com que a gente consiga avançar mesmo no meio da dor, né? Consiga a gente ser a mão dele para outras pessoas, mesmo com através dos nossos sofrimentos. Então, é isso que o Senhor quer que você faça hoje, né? Que você busque Ele. E quando você estiver buscando, né, a solução nele, em primeiro lugar, Ele na sua vida, saibam que vão ter vozes que vão dizer para você, não adianta buscar. Não adianta buscar o Senhor, não adianta esperar. Será que está funcionando? A sua voz mesmo, você vai estar falando assim, meu Deus, eu estou me dedicando tanto, será? Não estou conseguindo ainda ver nada. E aí você começa, né? Aquilo entrar dentro do seu coração e a sua fé vai minando. Mas aí eu digo para você, decida, né? Decida ouvir a voz do seu mestre. E é o segundo ponto. Se você for olhar, pode passar, presbítero. No segundo ponto, diz assim, decida seguir a voz do seu mestre. Terão duas vozes, o tempo todo terão duas vozes que estarão dizendo para você assim, desista, não adianta, não tem solução mesmo, entregue, mas não lute mais, né? Não lute mais por essa situação que você está passando. Existirão vozes assim, e existirá a voz do Senhor dizendo a você, não, continue, vai dar, eu estou ouvindo, né? Porque se a gente vê na vida dos leprosos, olha só, logo que os viu, ele lhes disse, né? Jesus lhe disse, ide e mostrai aos sacerdotes. Essa frase, ide e mostrai aos sacerdotes, né, começou a ecoar, eu acho, no ouvido dos leprosos. Imagine, eles falam, Jesus, tem compaixão de nós, e Jesus vem e fala, ide mostrar aos sacerdotes. Ele falou assim, como assim vou mostrar ao sacerdote? Ainda estou com lepra, né? Como assim vou mostrar ao sacerdote a minha lepra? Se eu for lá, chegar perto do templo, nós seremos apedrejados, porque assim, quando chegassem perto, eles tinham que estar gritando, as pessoas gritavam, impuro, impuro, porque estava chegando o leproso. E se eles se aproximassem, eles poderiam ser apedrejados e até mortos, para que eles não se aproximassem das pessoas, né, e não tivesse a contaminação. Então, e Jesus fala assim, ide mostrar aos sacerdotes. Eu penso que assim, ali, quando eles ouviram aquela frase, já surgiram dois grupos ali. Eu penso que um grupo falava assim, como assim vamos mostrar aos sacerdotes? Se a gente chegar lá, nós vamos ser apedrejados, se a gente chegar lá perto da cidade, já vão começar a gritar. Como assim? Não dá para ir mostrar para o sacerdote nós desse jeito. Aí outro grupo devia falar assim, não, mas se Jesus falou, é verdade, vamos lá, vamos acreditar, porque se ele falou, eu acredito. Eu acredito, porque, olha, nós já vimos ele curar, nós já ouvimos ele curou cegos, já curou surdos, já ressuscitou mortos, já curou paralítico, então eu acredito que ele também, se ele falou para a gente mostrar para o sacerdote, a gente só precisa obedecer. Eu acredito que tinha essas duas vozes. E sabe que na sua vida também virão duas vozes. Todo tempo você vai ouvir duas vozes. E às vezes as vozes são tão fortes, né? As outras vozes são tão fortes que elas acabam minando a voz do Senhor. É por isso que eu disse no começo, nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo, é ter a consciência da presença dele, é crer que ele está com você em todo o tempo. Então, aonde você estiver, você está, o Senhor está com você. E aí, tendo essa consciência, você em qualquer situação, você fala, meu Senhor, me ajuda aqui. Meu Senhor, o que eu tomo de decisão nesse momento? O que a tua palavra diz? O que o Senhor diz na tua palavra que eu posso agir nessa situação? Ter uma palavra agora com meu filho aqui nesse momento de rebeldia, como deve ser a minha atitude, né? Então, é assim que a gente deve se relacionar com a palavra do Senhor, com o Senhor, é ser dirigido, ouvir a voz dele tem que ser mais forte no nosso ouvido do que as outras vozes, porque outras vozes virão,
né? Mulher é assim, se a mulher vai na manicure, né? Se a gente for na manicure, tem de todo tipo, no cabeleireiro, tem de todo tipo de conversa. Se você começa a falar do seu marido lá, pode saber que eles já vão vir assim com pensamentos. Não, e se eu fosse você, ó, nem ligava, não dava mais bola, não. Xingava, parava de cozinhar, parava de dar as coisas que ele gosta, ó, dá um gelo. Então a gente ouve essas coisas, né, que a cultura está falando, e aquilo você fala assim, é verdade mesmo, acho que eu vou fazer isso, vou tentar essa situação, né? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz outra coisa, né? A palavra de Deus diz que você deve amar o seu marido, a palavra diz que você deve respeitar, que você deve honrar, que você não deveria nem falar mal dele lá no cabeleireiro, isso trazendo para o casamento, mas isso em qualquer outra situação, né? Em qualquer outra situação. Você vai ouvir vozes na sua vida. Quando você decidir buscar o Senhor cada vez mais, vai levantar dificuldades na sua vida, porque o inimigo vai querer cessar a voz do Senhor, o inimigo vai querer roubar a voz do Senhor do seu coração, ele vai querer, mas aí você decide, eu vou ficar firme. E sabe que as vozes, muitas vezes, que vêm na nossa mente, são as nossas vozes mesmo, nossa própria mente falando para a gente. Né? Muitas vezes a gente acorda falando assim, eu sou um inútil, eu não faço nada certo, parece que tudo que eu planto no colho, não sou meio estéril, parece, não dou fruto em nada. Sei lá, parece que minha casa não é legal, sempre a casa do outro é melhor, a família do outro é mais legal, parece que lá acontece coisas, aqui não acontece nada de bom. Então, sempre a nossa mente vai estar sempre trazendo coisas para nós que vão nos tentar deixar a gente cada vez mais para baixo e não ver a ação de Deus na nossa vida. Cada vez mais vai acontecer isso. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que tomar posse da palavra de Deus, do que Deus já pensa sobre você. Que você é uma pessoa que Deus escolheu. Deus olhou para você, Ele escolheu você, Ele decidiu amar você, entregar o amor dele por você. Deus, Ele colocou o Espírito Santo em você. Se você já tem um relacionamento, entregou sua vida para Jesus, Deus colocou o próprio Espírito dele dentro de você. E esse Espírito está aí com você o tempo todo te animando, o tempo todo te consolando, o tempo todo te instruindo, o tempo todo falando ao seu coração, o tempo todo tirando as suas crises de medo, as suas crises de ansiedade. O Espírito Santo é isso, ele está com você, e é isso que você tem que entender. Quando venham pensamentos que querem te destruir, você lembra o que Deus pensa de mim. Qual é a voz do que Deus, o que Deus pensa de mim, não o que eu penso de mim ou o que os outros pensam de mim, mas o que Deus pensa de mim, né? E o que eu preciso fazer, então, para melhorar isso? Eu preciso somente ouvir a voz do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. As vozes virão, todo o tempo, duas vozes terão. Né? Os leprosos é assim, não vamos ficar aqui, não vai dar certo. Outro leproso, não, vamos, vai dar certo sim, vamos confiar, vamos confiar, vamos confiar. E eu digo para você também, não desista, talvez você comece, ou já tenha buscado o Senhor, assim, está buscando intensamente, ou você vai começar hoje, então, a buscar mais especificamente, gerar no seu ventre espiritual, você vai gerar essa situação que você está passando, você vai começar agora a gerar isso em oração, e vai ter muitas vozes que vão dizer isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, né? Eu digo para você, quando você estiver nessa situação, lembre, vai vir vozes, mas você não pode se desesperar. E aí é o nosso terceiro ponto. Não se desespere, decida esperar. Olha lá, e não desesperar. Ative a sua fé. É isso que você precisa. Você não pode se desesperar quando você falar assim, não está acontecendo nada, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou lendo a palavra do Senhor, eu estou tentando viver o que o Senhor tem para mim, mas eu não estou conseguindo ver resultados. Eu digo para você, os leprosos, olha o que eles diziam, e aconteceu que enquanto iam, ficaram purificados. Olha que tremendo, essa frase me marcou muito, enquanto iam, ficaram purificados. As duas vozes, lembra as duas vozes? Não vai dar certo, o outro, não, vai dar certo, porque ele falou, vai mostrar para o sacerdote. E aí eu vejo, enquanto eles iam, eu acredito assim, ó, que no meio do caminho, eu imagino eles no meio do caminho, um falando para o outro assim, e aí, como é que está aqui o meu rosto?
já fechou aqui a pele, já fechou o buraquinho que tinha aqui, porque a pele, a lepra, ela vai, né, consumindo a pessoa, vai perdendo pedacinhos da nossa pele. E aí, então, ele falava assim, já fechou o buraquinho que estava aqui? E o meu nariz estava meio torto, já desentortou? Aí o outro falava assim, não aconteceu nada ainda. Aí ele falava assim, olhava para o braço dele e falava assim, meu Deus, estou indo aqui, mas olha só, tá a lepra aqui ainda purinha aqui. Aí olhava assim, e aqui nas minhas costas, né? Devia perguntar para outros, vê se já fechou aqui, vê se já sarou aqui, já saiu a lepra aqui das minhas costas. Outro falava, não aconteceu nada ainda. Mas aí a Bíblia fala, enquanto iam, ficaram purificados, e no meio do caminho, no passo deles de obediência à voz do Mestre, que eles decidiram ouvir a voz de Jesus, eles foram curados, eles foram purificados. E é isso que eu digo para você. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando o Senhor está dando estratégias para a sua vida, para a sua situação. Ele vai colocar pessoas, como eu falei, ele vai dar estratégias para você. O conselho dele está disposto àqueles que o buscarem. Ele falou isso na palavra dele. Se você me buscar, eu deixarei ser encontrado por você. Né? Pedir, eu darei aquilo que você precisa. Eu conheço as suas necessidades. Então, enquanto você está buscando, enquanto você está gerando essa solução do seu problema, enquanto você decide permanecer na voz do Senhor, saiba que, enquanto isso, Deus está agindo, né? Deus está agindo, por isso que Deus está agindo, ainda que eu não perceba. Você está dentro do processo. Eles estavam caminhando, indo até o templo, eles ainda não estavam percebendo a cura acontecendo na vida deles, mas Deus estava agindo, ali Deus estava agindo dentro deles. Não estava agindo fora ainda, por isso que era enquanto eles iam, Deus estava tratando o coração deles, era a fé deles, era a obediência. Será que vão continuar obedecendo, vão continuar indo, insistindo naquilo, permanecer na voz de Jesus, de ir até o sacerdote? E é isso que Deus faz conosco. Enquanto ainda você não perceba resultado daquilo que você tem buscado, talvez há muitos anos na sua vida, Deus está agindo. Deus está agindo na sua vida, na vida do filho dele, ele está agindo todo o tempo. Todo o tempo o Senhor está agindo. Talvez uma oração que você está orando por uma doença, por uma depressão, por uma crise de ansiedade, eu não sei pelo que você está orando, mas aí, enquanto a cura não vem, enquanto a cura física não vem, ou enquanto a resposta daquilo que você está orando ainda não vem da forma como você quer, saiba que Deus está alinhando o seu coração. Deus está trazendo cura para a sua alma. Deus está trazendo cura para você, é de dentro para fora. O Senhor quer restaurar a gente lá dentro. E é isso que o Senhor está fazendo hoje com você, né? Hoje comigo também. Ele está alinhando o nosso coração com os sonhos dele. Talvez a gente está pedindo alguma coisa que não é o que Deus tem para nós. Então, ele está alinhando o nosso coração, dizendo, ore para você sonhar os meus sonhos. Ore para você querer viver aquilo que eu quero que você viva. Porque aquilo que Deus quer é o melhor para nós. Então, Deus, ele está alinhando o nosso coração. Deus quer fazer a gente mais parecido com ele. Esse é o propósito dele. Então, enquanto não acontece, ele vai alinhando o nosso coração e vai nos tornando mais parecidos com ele, que é isso que a Bíblia diz, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para que isso, né? Para que todos possam se tornar parecidos com o Filho dele. E é isso, então, todas as coisas, todas as situações da sua vida te levam a tornar mais parecido com Deus. Então, as crises que você tem enfrentado, talvez, na sua família, o Senhor está o quê? Está transformando o nosso coração. Né? Não existe algo, acho que, mais poderoso para transformar o nosso caráter do que o casamento e a maternidade. Algo muito assim tremendo, porque é algo que nos molda, que nos faz, então, enxergar quem eu sou, o que eu devo mudar, quais são as coisas que eu sou egoísta, eu sou orgulhosa. Então, isso vai quebrando. O Senhor usa o outro para as situações, para me quebrar, para me transformar, para me quebrantar, para ser mais parecida com Jesus e transmitir o amor dele nas minhas palavras, nas minhas atitudes, né? E é isso que o Senhor quer hoje, alinhar o seu coração. E tem uma experiência, né, comigo mesmo, que eu não gosto, eu nunca fui assim de cozinha,
né? Eu cozinho, faço, né? Mas nunca fui assim. Minha avó já era assim. Minha avó falava que ela vivia, ela já não tinha apetite, ela tinha pouco apetite. Então ela falava assim: eu vivo para, eu não, eu como para viver, eu não vivo para comer. Então esse era o lema dela, porque ela não suportava cozinhar. E ela falava isso, deixava bem claro, ela só fazia porque tinha que fazer. Aí minha mãe também veio, também não gosta de cozinhar, então, né, pegou da minha avó. E aí eu também, né, de geração a geração, também não gostando de cozinhar, e eu também tinha muito pouco apetite, eu não tinha vontade. Então você imagina você cozinhar algo que você não tem vontade de comer e já não gosta de fazer, né? Então eu fazia, porque tinha que fazer para a família, né? Eu também tinha que comer, senão eu ficava fraca, mas não era algo assim prazeroso. E aí, então, eu orei ao Senhor, falei, Deus, eu não quero viver essa vida, eu não quero ficar vivendo essa vida, assim, de não querer cozinhar, porque é algo tão lindo, é algo que o Senhor fez, né, para a mulher, ela esquenta o lar, aquece o lar, deixa o ambiente gostoso com aquelas comidas, né, deixar o ambiente, assim, para os filhos, para o esposo, para as pessoas. E aí eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor começou, então, a tratar o meu coração. E eu pedia muito assim, eu via as mulheres falando assim, puxa, o meu marido cozinhou tal coisa, o meu marido fez uma refeição lá em casa, quando eu cheguei já estava pronta a comida. Eu falava assim, nossa, que bom ter um marido assim. O meu marido, não, meu marido falava assim, minha mãe falava para fugir da cozinha. Minha mãe mandava fugir da cozinha, então eu não sou de cozinha. E aí eu ficava triste, né? Eu falava assim, acho que nunca vai acontecer isso comigo. E aí, então, mas eu orava ao Senhor que eu não queria ter essa vida. E eu queria muito que o meu marido também assim, tivesse prazer de cozinhar, já que eu não tinha que ele tivesse. Mas e aí Deus começou então a tratar o meu coração. Quando Deus começou a mostrar para mim, né, que a mulher, ela cuidando do seu lar, ela fazendo a comida, aquilo que ela faz ali cuidando dos filhos, ela está adorando o Senhor. Então, quando eu estou lá na cozinha fazendo a refeição, eu estou em adoração a Deus. Quando eu estou ali cuidando, dando alimento para minhas filhas, cortando a carninha para elas, quando elas eram menor, e aí eu estou o quê? Adorando a Deus. Então, todo o tempo, quando eu estou limpando a minha casa, eu estou adorando ao Senhor. Todos os trabalhos que eu faço dentro do meu lar, que é onde Deus me colocou, esse é o nosso papel de mulher também, de cuidar da nossa casa, né? Então, isso daí, quando eu estou fazendo isso, eu estou adorando a Deus. E aí Deus começou, então, a ministrar o meu coração nisso, sobre isso, e eu comecei a enxergar, porque às vezes eu ia para a cozinha chorando, falava, ai, tem que fazer comida de novo, eu não sei o que eu faço, não gosto de fazer, gasta tempo. E assim, Deus começou então a tirar essa tristeza de fazer a comida, essa preguiça de fazer a comida, e Deus começou então a mudar o meu coração. E quando eu comecei a ter prazer, aí eu levo lá o celular, coloco uma palavra, uma ministração, já começo a ouvir a palavra lá e vou cozinhando, e é o tempo que Deus mais fala comigo, que mais eu entendo do Senhor coisas lindas que Ele ministra ao meu coração ali, quando estou fazendo arroz, feijão, seja o que for, né, o ovo frito. E aí, então, ali o Senhor trabalha o meu coração. E Deus começou a fazer isso comigo. E quando eu comecei a gostar, né, ter não ser aquele peso mais a cozinha para mim, o meu marido começou assim, assistir alguns pratos, a ver alguns pratos, falou assim, consigo fazer esse prato, vou tentar fazer. E aí ele começava a inventar alguns pratos também de comida, que ele via, gostava, queria fazer, e aí ele começou a fazer. E hoje em dia, os pratos que são os nossos preferidos aqui, meu, das meninas, quem sabe fazer é ele, né? Os pratos mais gostosos, quem sabe fazer é ele. E glória a Deus, porque não que ele é o cozinheiro agora, não, mas ele já sabe algumas coisas, já gosta já de estar na cozinha também, quando ele pode, fazer alguns pratos para a gente ali, me ajudar a fazer algumas coisas novas. Então, isso daí alinhou, Deus deu essa resposta que eu queria, mas primeiro ele precisou alinhar o meu coração. E é isso que Deus faz, Deus precisa alinhar, Deus está querendo alinhar primeiro o seu coração. É isso. Então você tem que fazer o quê? Tenho que ativar a minha fé, eu tenho que ativar a minha fé, que não aconteceu ainda, mas vai acontecer, está acontecendo, está tendo mudança, eu não estou vendo a resposta ainda, mas Deus está alinhando o meu coração. E é isso que a gente tem que entender. Todo tempo é ouvir a voz do Senhor, deixar ela fazer essa morada no nosso coração, deixar ela agir e a gente viver aquilo que o Senhor fala para nós. Mas eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar.
né? E aí você fala assim, eu não sei por onde começar naquilo que eu estou vivendo. Primeira coisa, busque o Senhor, de todo o coração, todo o tempo. Vai orar, vai buscar o Senhor, né? Vai orar, vai dobrar o seu joelho, vai jejuar, vai ficar com o Senhor, né? Tem uma frase que eu ouvi que me marcou muito, falava assim, você diz que ama Deus, então vai conhecer o Deus que você ama. Vai conhecer o Deus que você ama, né? E é isso que eu digo para você, vamos conhecer o Deus que nós dizemos que amamos. E quando a gente conhecer esse Deus que nós amamos, que nós dizemos que nós amamos, nós vamos amá-lo ele ainda mais, ainda mais. E ele, então, nós vamos querer viver os sonhos dele, nós vamos querer viver os propósitos dele, nós vamos ter alegria naquilo que ele tem alegria, e é isso que vai alegrar o nosso coração. E aí eu digo para você, então não desanime e continue buscando o Senhor. Busque recursos, busque livros, busque palavras, a internet, glória a Deus, tem tantas coisas, tem cursos online sobre a sua situação, é sobre família, vai buscar cursos cristãos sobre família. É sobre identidade, tem cursos cristãos sobre a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, é sobre crise de ansiedade. Deus tem cursos cristãos sobre isso, mas busque de Deus aquilo que Deus tem para você. Vai ler livros, vai dobrar o joelho, e é isso. Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, hoje é o dia de dar um basta. Eu estou fazendo a mesma coisa e não estou vendo resultado diferente. Deus, o que eu preciso mudar para ter um resultado diferente, ter uma colheita diferente? Eu não quero mais colher aquilo que eu estou colhendo, eu quero colher aquilo que o Senhor tem para mim. Então, me ajude a plantar as suas sementes na minha vida, né? E quando você, então, já recebendo a bênção do Senhor, aí é o quarto ponto que eu digo para você, volte para agradecer, né? Quando você receber aquilo que você tem buscado, volte para agradecer, né? E olha o que o versículo diz: um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Um deles apenas voltou para agradecer. Um deles estava com o coração que se alinhou o coração dele nesse processo, enquanto ele ia até o sacerdote. E olha que lindo que ele fez Jesus a prioridade dele. Porque ele podia, assim, chegar lá no sacerdote, mostrar, olha, purificou. Primeira coisa que você faria se você tivesse a purificação, o que seria? Eu acho que a minha, talvez não seria como a dele, voltar para agradecer. A minha talvez seria ir abraçar meu marido, abraçar minhas filhas, abraçar minha mãe, abraçar minha família. Né? Saía correndo e depois eu voltava para Jesus, então, e agradecia. Talvez essa fosse a nossa primeira reação. Mas a reação desse leproso foi realmente colocou Jesus em primeiro lugar na vida dele. Ele voltou para agradecer. Antes dele ir abraçar o pai, a mãe, os filhos, a esposa, ele voltou primeiro, agradeceu a Jesus. E quando ele agradece a Jesus, no último versículo, Jesus fala para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A salvação na gratidão, né? Porque ele reconheceu Jesus e ele foi salvo. Então, hoje, é isso que nós temos que ter para o nosso coração. Volte para agradecer. Ainda que não aconteceu aquilo, ainda que você esteja no processo, agradeça, sempre tem motivos para agradecer. Nós temos motivos para agradecer em todo o tempo. Todo o tempo o Senhor está fazendo coisas e nós precisamos estar assim com os nossos ouvidos abertos e atentos e os nossos olhos atentos para entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Só o ar que a gente respira aqui é motivo de agradecer, porque a gente sabe que o Covid, né, uma das coisas que ele faz é a falta de ar. E a gente ter esse ar e a gente conseguir o nosso pulmão fazer essa respiração é motivo de gratidão ao Senhor. Então, quando você agradece ao Senhor, o Senhor, ele muda o seu coração. Você começa a ter mais, você começa a enxergar as coisas e agradecer pelas coisas do Senhor, você começa a mudar o seu coração, a mudar os seus pensamentos, já não murmura mais, já não reclama mais, porque você começa a ter um coração grato ao Senhor. E é isso que o Senhor tem para nós nesta manhã. Né? Lembre, o Senhor está ouvindo todas as suas orações. O Salmo 56 fala assim, que as nossas lágrimas estão guardadas no odre. Então, o Senhor guarda as nossas lágrimas. Quantas vezes você tem chorado
por algo na sua vida, mas o Senhor, saiba, está guardando as suas lágrimas, mas Ele está agindo, ainda que você não perceba, o Senhor está agindo e Ele está alinhando o seu coração. Então, nessa manhã eu quero orar por sua vida, eu quero orar, que você feche agora os seus olhos aí, aonde você estiver, você feche os seus olhos e você esteja pedindo para o Senhor agora, alinha o meu coração com o teu, Senhor. Alinha o meu coração com o teu. E é isso que você tem que pedir para o Senhor, para que Ele alinhe o seu coração. É só isso, para que você tenha esse desejo de viver o que Ele quer para você, sonhar os sonhos dEle para você. Pode falar isso para o Senhor, eu tenho sonhado isso, mas eu quero, se esses sonhos não são teus, eu quero que o Senhor, então, tire esses sonhos de mim, eu quero sonhar os teus sonhos. Os sonhos de Deus são os melhores. Então, eu quero orar por você nessa manhã. Senhor Deus, Pai amado, agora eu sei que o Senhor está, Deus, em cada casa que está ouvindo essa palavra que vem do Senhor para os nossos corações, Pai. Eu sei que o Senhor está ao lado, Deus, de cada vida, Senhor, que está agora aqui diante dessa tela, que o Senhor esteja agora, Deus, cuidando mesmo desses corações, com muito carinho, Deus. Eu sei que o Senhor faz isso, Pai, mas que cada um aqui possa ter essa consciência de que o Senhor faz dessa forma, de que aquilo que o Senhor instrui, de que aquilo que o Senhor faz é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Ó Senhor, obrigada, Deus, pela tua a presença conosco, obrigada porque o Senhor nos molda, obrigada porque o Senhor faz do teu jeito, obrigada porque o Senhor nos ama, obrigada pelo teu amor e que nós possamos, Deus, cada um agora aqui possamos entender o teu amor, porque se entendermos o teu amor por nós, Pai, nós vamos te amar muito mais ainda. Ajuda-nos, Deus, a amar o Senhor mais do que tudo nessa vida, Senhor. Que o Senhor seja a nossa prioridade em todo o tempo. Que cada um agora que está ouvindo, eles possam ter a consciência em todo o tempo da tua presença, que ela é real. Aonde eles estiverem, a tua presença é real. Então vai, Deus, alinhando nossos corações nessa manhã, Deus. Vai, Deus, tirando aquilo que não é do Senhor. Vai tirando, Deus, aqueles desejos que são apenas nossos, para os nossos prazeres, para o nosso egoísmo, Deus, para a nossa soberba. Tira, Deus, e coloca, Deus, os teus pensamentos, coloca os teus desejos, os teus sonhos, para que a gente possa, Deus, viver conforme o Senhor quer, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas como o Senhor ama, como o Senhor cuida, Pai. Alinha o nosso coração, vai entrando, Deus, em cada casa, em cada situação, Deus, vai dando a tua resposta, Senhor, Deus, vai enchendo de fé esses corações, vai, Deus, cuidando dessas vidas no poder e na graça do Senhor, vai entrando, Deus, com a tua misericórdia agora. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, porque o Senhor está conosco e nos ouve em todo o tempo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, igreja, foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus mesmo fale aos nossos corações nessa semana e que nós possamos ser alinhados com aquilo que Deus deu para nós. Amém.